A paz do Senhor, meus irmãos, aqui estamos passando, é o pastor Anderson passando novamente, pastor Anderson Teixeira, para podermos dar continuidade ao nosso raciocínio sobre hermenêutica bíblica, né? Hermenêutica no campo da ciência cristã. Dentro do campo da hermenêutica, nós estávamos falando sobre as técnicas de interpretação, as técnicas de interpretação dos textos sagrados. E nós falamos também sobre, fizemos apresentação num vídeo anterior sobre um texto bíblico onde se encontra no livro, no Inário de Israel, Salmo 137, verso 9. Salmo 137, verso 9, onde esse texto ele foi apresentado em alguns anos atrás, ele era apresentado, já foi apresentado, e de uma forma errada. E como nós estamos falando de técnica de interpretação dentro do campo da hermenêutica, que nós temos que considerar essas técnicas para que nós possamos interpretar os textos sagrados de uma forma coerente, para que assim nós possamos e tenhamos condição de extrair do texto, vê que eu estou falando extrair do texto, não é colocar no texto, é extrair do texto a sua mensagem, a mensagem correta, certo? O Salmo 137 do Inário de Israel, é um inário, né? Salmo é um inário, com 150 hinos, né? O povo estava cativo, né? O povo estava cativo dentro da Babilônia. E a epígrafe do texto já está dizendo tudo aqui. Saudades da pátria, certo? O que eu quero dizer com isto? É que esse salmo, Salmo 137, ele tem 9 versículos. Mas alguns já fizeram isso e a gente quer pontuar isso aqui. O último verso do Salmo 137, ele diz assim: Feliz é aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. O Salmo 137, o verso 9 desse salmo, está dizendo: Feliz é aquele que pegar em seus filhos e der com ele em pedras. Se você não utilizar as técnicas de interpretação, as técnicas da hermenêutica, de interpretação de textos, você não fizer uso delas, você vai pegar esse verso e vai, como alguns têm feito, pegado versos isolados e criado doutrinas. Aqui, o salmista está dizendo: Feliz é aquele que pegar de seus filhos e der com ele. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Você vai achar que para ser feliz, você tem que praticar homicídio. Você tem que matar o seu filho. Para ser feliz, não, Deus mandou Abraão lá. E aí alguns vão até utilizar aquela colocação onde que o Senhor testa Abraão, testa a fé de Abraão, mas não deixa que Abraão mate Isaac. Mas aí alguém vai falar: não, mas aí o Senhor mandou Abraão oferecer o filho dele sacrifício e tal, mas não vai e não fazendo uma leitura correta também daquele texto, fala: não, mas Deus mandou. Não, perceba que Deus mandou, Deus quis provar Abraão. A intenção daquele texto é provar a fé de Abraão. E aí quando Abraão vai fazer, Deus fala: não faça tal coisa, não toques no menino, certo? E aí Deus providencia um cordeiro para ser imolado no lugar de Isaac. Mas esse verso aqui, só o verso em si dá a parecer que está mandando alguém: você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Pega um dos seus filhos e dê com ele nas rochas, e aí você vai adquirir a felicidade.
Mas não é isso que esse texto está dizendo. Se eu ler ele só o verso sozinho, desconectado do contexto, eu vou pensar que está dizendo isso. Mas se eu ler todo o contexto, e aí eu considerar a epígrafe que João colocou, eu vou entender o que está dizendo o texto completo e vou entender qual é a visão do autor que escreveu essa perícope, esta parte dos Salmos. Eu vou entender o que o autor está querendo dizer. Só a epígrafe já está dizendo assim: saudades da pátria, saudades da pátria. Está dizendo, junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. O povo de Israel estava desanimado, lembrando de Sião, lembrando de Jerusalém. Estavam desanimados, pegaram as suas harpas e penduraram, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos nossas harpas. Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam um cântico, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Eles estão dizendo, olha, os que nos levaram preso para a Babilônia estão nos pedindo que cante um dos cânticos de Sião para eles. Estão como que zombando de nós, zombando da nossa cara, mas nós não temos mais essa motivação, estamos desanimados, sem esperança, já penduramos as nossas harpas nos salgueiros que tem na Babilônia. Aí eles dizem, eles estão perguntando, como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destra. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam, descobre os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vais ser assolada. Olha o que eles estão dizendo. Olha o que ele está dizendo. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Ele está afirmando que ela vai ser assolada um dia. Feliz é aquele que destruir, que retribuir. Feliz é aquele que retribuir o pago que tu nos pagas a nós. Ele está afirmando, o salmista, está dizendo, a filha de Babilônia que vai ser assolada. Vocês vão ser assolados um dia. Vocês vão pagar o que vocês estão fazendo para nós. Feliz, aí ele vai dizer, você tem no verso 8 a explicação do verso 9. E aí ele vai dizer, no verso 8 está dizendo, a filha de Babilônia que vai ser assolada. Feliz aquele que retribuiu o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles as pedras. Está a explicação. No verso 8 você já tem a explicação do verso 9. Por isso que não pode tirar o verso do seu contexto e aplicar sem entender o contexto. Porque no verso 8, ele está dizendo, feliz é aquele que der o pago a vocês. Der o pago para vocês, o que vocês têm feito conosco. Feliz é aquele que pegar nos teus filhos. Nos teus filhos, ó Babilônia. Feliz é aquele que pegar nos teus filhos e lançar os teus filhos sobre as pedras. Entendeu? O verso 8 já explica o verso 9. Mas quando a gente quer ter uma compreensão melhor, a gente lê o contexto todinho para a gente poder entender o que o autor quer dizer com este verso, que é o final, verso 9. Agora, se eu tirar o verso 9,
de uma forma, desconectar ele do contexto, eu vou achar que, para mim ser feliz, eu tenho que pegar um dos meus filhos e lançar sobre a rocha e assim eu vou ser feliz, criando uma falsa interpretação. E aí é o que muitos no passado faziam. Tirava do contexto este verso, aplicando, e aí cometiam barbárias, atrocidades, matavam seus próprios filhos, e aí por aí vai. Por isso que tem que se praticar uma boa hermenêutica, considerando as técnicas da hermenêutica de interpretar o texto sagrado. Amém? Tome cuidado, quando você for fazer uma interpretação de um texto, leia o contexto imediato para que você possa entender o que o contexto está querendo dizer, e aí você vai entender o que aquele verso que você está lendo quer dizer realmente, e o que o autor do texto estava querendo dizer com esse verso de número 9 que nós lemos. O que o autor estava querendo dizer? Agora nós entendemos que o autor estava dizendo que os filhos da Babilônia receberiam o pago daquilo que os pais deles estavam praticando com os filhos de Israel, com aqueles que estavam presos na Babilônia. O autor aqui está dizendo, no verso 9, ele começa, no verso 8 ele começa a dizer: "Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz é aquele que retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras." Está explicado, certo? Feliz é aquele que pegar os teus filhos, ó Babilônia, e lançar eles sobre as pedras. Por quê? Porque o salmista aqui, ele tinha esperança de ver a justiça verdadeira da parte de Deus vindo sobre os filhos de Babilônia, por aquilo que eles estavam praticando com eles, com o povo de Israel. Entendeu? Fica com essa palavra. Quando você for fazer um estudo, busque no contexto, busque estudar todo o texto, busque um bom dicionário bíblico, busque um bom dicionário teológico bíblico, um dicionário bíblico, um dicionário teológico, um dicionário de língua portuguesa. Tenha isso em mãos, para que você também faça uma boa interpretação do texto e consiga compreender os pronomes, adjetivos, consiga entender os indicativos do texto, para que você faça uma boa interpretação do texto de uma forma sadia, de uma forma equilibrada e correta.